Bem-vindos, amigos gambiarreiros! Esse é o nosso canal Fuscas e Gambiarras. E hoje estamos aqui, eu e a Jojo, para contar uma história interessante. Uma história, sabe de quem? Sabe de quem? Deste cara aqui, ó, Volkswagen Sedan, tá? É o famoso Fusca, o nosso Fusquinha, né? Aquele carrinho que nós fusqueiros amamos aí de paixão. Bom, galera, sabia, amor? É uma coisa bem interessante, né? Que esse carrinho aqui, muita gente diz que ele foi feito para a guerra. Só que não foi. Não foi. O Fusca... Ele desertou? Um desertor. Ele fugiu do compromisso de guerra, né? Tu fez certo. Pessoal, o Fusca, pelo que muita gente fala, até mesmo eu ouvi muitas histórias, que o Fusca foi feito para o Hitler fugir, né, pelo deserto, ou correr pelo deserto, ou no caso atacar pelo deserto, porque ele não usa água no radiador. Aliás, não usa água no motor, não radiador, não usa água no motor. Tá? Pessoal, o Fusca, ele possui um motor refrigerado a ar. Isso todo mundo sabe, né? Até eu mesmo brinquei uma vez com uma frentista no posto. Ela me perguntou para mim, vamos ver água e óleo? E eu, vamos. Aí eu me lembro. Ela rodeou o Fusca. Rodou. Chegou na porta, senhora, eu não achei o radiador. Coitada, né? Tá. Mas bom, gente, tudo começou, foi na década de 30, após Hitler sair da cadeia, daí ele andou preso, né? Hitler foi preso. Foi preso. A história conta que ele foi preso por vários motivos, um deles era por causa do partido político, né? E então quando deu Antes dele ser... Antes dele ser Reich, né? Reich é a expressão. Seria presidente no caso, né? Seria um presidente, entre aspas, né? Isso. Mas aí é o seguinte, Hitler... Eles chamavam de governantes, né? Governantes na época, exatamente isso aí. Que governava o país. Exatamente. E então Hitler era apaixonado por carros, né? Ele era um entusiasta de carros, né? Amava carros. E na prisão ele sonhava em carros e desenhava carros, que ele era um artista, né? Pouca gente sabe disso. Hitler era um grande desenhista, era um grande pintor, né? E então, na cadeia, ele... Tanto é que ele pintou e bordou, Pintou né? e bordou. Com todo mundo, né? Com todo mundo. E então, Hitler, ao sair da prisão, e então entrar no poder alemão, tá? Nessa época, a Alemanha passava por uma crise braba, tá? Agora do Brasil? Um pouquinho pior, se não me engano. Um pouco pior. Tá? Então, assim, ó, a economia alemã estava abalada. Tá? As pessoas ganhavam, em média, em torno de 2 a 3 mil marcos alemão. Tá? Isso, vamos supor assim, hoje no Brasil, supondo, pessoal, que eu não sei como fazer, né, vamos dizer assim, a conversão, isso aí, tá? Mas vamos supor assim hoje, que nem nós ganhamos hoje R$1.000 e poucos por mês, né? Algo assim. Então, Hitler viu que existia uma necessidade de alavancar, né, a economia alemã. E já existia boatos, já existiam especulações sobre um projeto do Volksauto, né, que era o carro popular, né? Então, eles queriam fazer um carro que conseguisse alavancar a economia, que todo mundo conseguisse comprar aquele carro. Porque um carro, né? Exatamente, até porque... para conquistar um pouco o povo também, né? Também. Todo mundo sofria muito com frio, né? Exatamente. Frio. E aí que tá bom, amorzinho, frio. O porquê que o Fusca veio sem água no motor. O porquê que ele usava refrigeração a ar.
A Alemanha, pessoal, não é que nem o Brasil. O Brasil é tropical. O Brasil é quente e frio no inverno, mas é um frio tranquilo, né? Tranquilo, né? É neve. A Alemanha, pessoal, Menos 40. é neve, é neve. Se você pegar algum filme que conta a história alemã ou algum filme relacionado à Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os alemães usavam uns capotes bem pesados, né? Que era justamente por causa do frio. Congelava, né? Exatamente. Então, por isso que os carros que usavam água no radiador congelava a água e o carro não andava, não tinha como ele se locomover. E foi por esse motivo então que foi feito um motor a ar. Mas isso aí, pessoal, vem depois. A história é um pouco mais complexa. O Fusca, o Fusquinha, esse carinha aqui que muita gente não dá valor, chama de caco, carro de pobre, né? Enfim, tá? É o único carro que tem história. Nem Gol, nem Paraty, nem Ômega, nem Vectra, nem Ferrari tem a história que tem o Fusca. Tá, pessoal? Nenhum. Tanto é que a Audi surgiu aqui, ó. A Porsche surgiu desse cara aqui, ó. A Volkswagen surgiu dele. Então tudo surgiu do Fusca, praticamente. Mas vamos um pouco, vamos dar um pouquinho na história. Bom, amor, que até hoje roda. É, mas sabia que não foi esse motor empregado na época? Não. Hitler fez algumas exigências na época. Ele entrou no poder, tá? E uma das exigências de Hitler é que o carro tivesse um motor na frente, motor dianteiro, tá? Na frente. Ele queria que fosse um motor dianteiro que usasse o diesel, não a gasolina, que consumisse diesel. Ah, interessante isso também, viu? Muito. Certo? E que comportasse uma família típica alemã, que era o pai, mãe e 3 filhos, certo? Que fizesse 13,5 km por litro de gasolina e que chegasse a 100 km horários. E que este veículo não passasse de 1.500 marcos. Tá? Então, hoje em dia só se fizer de papelão, né? E sai caro ainda. Então, pessoal, o que aconteceu? Hitler, então, né, com essas exigências, passou então para os projetistas. Dentre estes, tinha um austríaco, tá? Que não lembro agora a cidade natal dele, tá? E conhecido como Ferdinand Porsche. É o cara que projetou alguns protótipos, ele inclusive estava nessa corrida, né, vamos dizer assim, mas tinha a União Automobilística na época, que fabricavam os carros de luxo, e que eram carros caros, porque era feito à mão, tá? Que eles eram completamente contra o carro popular, eles queriam um carro de luxo. Sim. Até hoje eles querem isso, né? Sim, né? Fazem popular, eles nem fazem porque propaganda direito. É uma passadinha. Exatamente. Agora, se é um carrão lá, mostra um painel, direção. Meu Deus, só fazem a gente engolir as propagandas. Verdade. Né? Uma coisa que você não vai adquirir. Não, então, e uma fortuna. Não mudou muito, né? Não mudou muita coisa. Mas enfim, eram 3 projetistas, tá? E 2 eram judeus. Quem ficou? Os outros 2 morreram. Mataram. Eu não sei se mataram, mas enfim. Não, né? Tô brincando, eu sou capaz de brincar, tá, gente? Ferdinand Porsche tinha uma vantagem, porque ele era austríaco, que era conterrâneo de Adolf Hitler, que também era austríaco. Ferdinand Porsche era muito amigo do porta-voz do governo e, consequentemente, Hitler ouvia muito o porta-voz. Ajudou bastante. Ajudou bastante, né? O Porsche, vamos dizer Porsche, né? Porsche. O Porsche, ele tinha um escritório de desenho e projetos no centro da cidade de Wolfsburg, Alemanha. E então ele
já estava meio que por dentro do assunto de projetos do carro popular, né, do Volksauto, e então ele já tinha alguns protótipos, né, e uma mania do Porsche era sempre guardar com ele 3 tipos de cada protótipo, e batizava ele de type, né, no caso tipo, né, e ele usava o ano como referência, então era o tipo 30, tipo 31, né, tipo 32 e assim por diante. Ficava mais fácil de... Exatamente. Só que a questão era o custo e outra questão era motorização, entendeu? Porque os motores eram complicados na época, né? Eram motores grandes, motores verticais, né? Ou motores diagonais, então era uma coisa meio complicada. Só que, olha que bacana, eles usaram, teve um dos projetistas, um dos ajudantes da equipe do Porsche, deu uma ideia, vamos botar o motor radial, aquele motor de avião. Inteligente, né? Esse aí, ó. Teve inteligente, né? E atrás, que não congelava, na frente? Não. Na frente não tinha, a primeira coisa que ia congelava na frente. Pessoal, é esse motor aqui, ó. Bom, após colocar esse motor, ele era um motor potentíssimo. Tinha 1.200 cilindradas. Motor de 5 cilindros radial. Só que pessoal, o povo foi muito contra, os projetistas foram contra, a União Auto foi contra, porque era um motor de avião. Não usava a refrigeração a água. Jamais ia dar certo. Não, era impossível. Até o motor 2 tempos, de 850 cilindradas, foi colocado no Fusquinha. 2 tempos. Esse é um motor que é igual ao motor de roçadeira, igual ao motor tá? E até mesmo um motor de 2 cilindros. Ia só até a esquina. Mais ou menos isso. Aí então, um dos engenheiros da equipe de Porsche desenhou o motor. E eles criaram um motor do nada. O motor Boxer. Esse motor que se conhece até hoje. Eles desenharam o motor. Eles tiveram que aumentar um pouquinho a carroceria, porque o motor pegava um pouco de espaço ainda. Aí tiveram uma incrível ideia. E se você pegar o seu Fusquinha e for uma reguinha lá, uma trena, e medir, ele tem 2 graus de inclinação. O motor, ele não é plano. Pessoal, então vai estar, vamos supor aqui, ó. Aqui está a caixa de marcha, aqui está o motor, né? Ele não é 90 graus correto para a caixa de marcha. Ele é 2 graus inclinado. Tá? E nesses 2 graus, por quê? Fechava perfeitamente o capô do então, motor. De repente é aí que surgiu aquela sainha, que é aquela emendinha. Exatamente. Descobrimos, ó. Daí, ó. Tá? Motor de 4 cilindros, oposto, né? E boxer. Tem gente que fala que o motor boxer foi dado esse nome porque lembrava 2 lutadores de boxe, né? Estavam brigando, no caso seriam os pistões. Isso é especulação. Teve uma vez que eles fizeram uma propaganda que tinha os bonequinhos. Sim. Então era isso. De repente, né? Vai saber. O presidente Porsche chegou a Hitler e falou assim, ó, é impossível nós fazermos o Volkswagen, o Volksauto, e vender ele com apenas 1.500 marcos, né, que era a moeda alemã na época, né? E Porsche disse, eu não quero saber. Como a gente fala hoje aqui no Brasil, não quero saber se o pato é macho, eu quero é Golf. Né? Ele queria o Fusca naquele valor, 1.500 marcos. E aí então tiveram que ser feitas algumas modificações no projeto. Tá? Ele usava molas helicoidais, coisa que a história não conta. Que a mola helicoidal é aquela mola que é uma mola espiral, sabe? Então a mola helicoidal era caro para fazer essa mola
exigia, né, ferramental, maquinário, então o custo era mais alto. Aí então tiveram a ideia de colocar barras de torção na traseira e um feixe de filetes de aço, né, na frente, molas, né? que são os feixes de mola dianteiro. Reduziu bastante o custo. Aí então, pessoal, Ferdinand Porsche teve que emagrecer um pouquinho. Tá? Gente, pensa quanto que não apertou. Mas aí, esse não era o problema até então. O problema era que Hitler falou o seguinte: se este carro vai ser feito pela Alemanha, nada mais justo que operários alemães fabriquem esse veículo. Foi o primeiro e único automóvel que o governo do país, tá, obrigou ou se impôs na construção do veículo. É o primeiro, nenhum outro país se envolveu tanto com o protótipo do Fusca como a Alemanha, como o Hitler. Tanto é, pessoal, olhem esta foto. Vocês viram Hitler sorrindo, vendo um Fusquinha? É, galera. Aí acho que ele parou um pouco de fazer guerra nessa época, então. Mais ou menos. Ele se ocupou um pouco. Mais ou menos. Tá? Aí então, depois da Auto Union ter que liberar a autorização para construir esse carro, tá? Depois que o Porsche conseguiu emagrecer o Fusquinha para entrar dentro dos 1.500 marcos, em 1934 é então assinado o acordo, é o que nós comemoramos hoje, o Dia Mundial do Fusca. Então, nós comemoramos a assinatura do contrato da produção do Fusca. Vê que bacana. Mas não parou por aí não, gente. Após essa data, após dia 22 de junho de 1934, saíram mais e mais protótipos. Não estavam bem satisfeitos. Não estavam bem ainda prontos. Saíram 30 protótipos. 30. E os 30 protótipos estão hoje em exposição no Museu da Volkswagen em Wolfsburg. Vamos dar uma olhada, né? Exatamente. É em Wolfsburg, na Alemanha. Bem interessante. Pesquisem, vocês vão ver bem direitinho aí. Vou deixar o link na descrição, tá, desse museu, que vale a pena ir lá conhecer. Mas aí, pessoal, 34, 35, 36, 37, 38. No ano de 1938, quem surgiu? Volkswagen. Foi fundada a indústria Volkswagen, né? E para quem não sabe, Volkswagen quer dizer carro do povo. Veja que bacana, né? Então, esse cara aqui, ó, que o nome dele correto é Volkswagen Sedan, é carro do povo com bunda, né? É sedã. Então, lindinho. é muito lindinho. E outra, gente, tem uma carinha tão bonitinha, uma carinha que está sorrindo, né? É incrível. Mas aí, gente, com a desestabilização, né, do governo alemão, de Hitler, enganaram Hitler, né, dizendo a ele que a mãe dele, que era a paixão da vida dele, tinha sido morta por judeus. O homem pirou, né, virou a cabeça e então entrou
foi iniciada a Segunda Guerra Mundial. Claro que não oficialmente, né? Ele começou a ir contra os judeus, né? Ele começou a ir, enfim. Até então ele tinha projetos, ele tinha projetos, estava trabalhando bem direito. Exatamente, ele tinha até um projeto de uma escola técnica de pintura. Mas me corrija, amor, esse negócio da Volkswagen, eles aproveitaram então que era o carro do povo que Hitler queria e eles fundaram essa fábrica para trabalhar no Na verdade, Volkswagen. sim. Na verdade, a fábrica, a Volkswagen, na verdade, foi criada pelo governo alemão, tá? Para quê? Para que operários alemães trabalhassem. Entendeu? Vê que bacana. E eles aproveitaram o ensejo do Fusquinha para se alavancar. Exatamente. Né? Tanto é que a Volkswagen pertencia à Alemanha, porque quando começou os indícios de guerra, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, tá? Usou esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, o chassis, para criar veículos bélicos. Né? De guerra, os né? de guerra, tá? Então, teve até tanque de guerra feito com chassi do Fusca. Jipes, até vou deixar aqui no final do vídeo, pessoal, os derivados da época, tá? Que eram os veículos de guerra, né? Usados. Lá nessa época surgiu a picape, o Fusca picape. Né? O que achou? Tu viu? Tem até picape. Certo? E então a Volkswagen parou a produção do Fusca para criar os carros, né, os veículos bélicos, né, os carros militares. Em 1945, a Volkswagen foi brutalmente destruída com um bombardeio. Tá? Foi brutalmente destruída. E aí, pessoal, que cessa de vez a fabricação do Fusca e se encerra a história do Fusca. 1945. Se encerra a história do Fusca. Estava indo tão bem, né? Indo tão bem, tão legal, né? Mas que triste. Um major inglês, eu não consigo recordar o nome disso aqui, é Joseph, não lembro agora o sobrenome dele. Joseph, em patrulha na Alemanha, ele viu o projeto e se apaixonou pelo carrinho. Imagina! E então, em 1948, a Volkswagen ressurge das cinzas. Podemos dizer hoje que seria a Fênix, né? Com certeza, porque... Depois de um bombardeio desses, né, destruir a fábrica inteira, né? Então a Volkswagen ressurge das cinzas e começa então a produção do Fusca. Ferdinand Porsche, durante os desenhos dos protótipos e da criação do Fusca, ele ganhava 22 mil marcos por mês. Então, de 34 a umas coisas mais 38, tá? Foram 4 anos. Calcula, 22 mil vezes 12 vezes 4, dá uma graninha legal, né? Pois é. Só aqui, Ferdinand Porsche é preso pelos aliados. É preso. Só porém o seu filho pega esse valor, certo? O que ele cria? Porsche. A Porsche. Aí então ele desenvolve a empresa Porsche. O que hoje nós conhecemos, né, pelo Porsche Carrera, o Porsche 911 e aí afora. Vê que coisa interessante, né? A Alto Union, que então fabricava os carros de luxo à mão, tá? Que vira a Audi. Hoje, a Audi, tá?
foi seguindo com seus passos, né? E em 1964 a Volkswagen compra a Audi. Vê que bacana? Então, 3 marcas surgiram desse carinha aqui, ó. E agora a pergunta que não quer calar. Bom, essa aqui é a história do Fusca. Aí então começou a, vamos dizer assim, a produção, né? Começou a exportação. Foi uma leva, foi para os Estados Unidos, junto com a marca Volkswagen, com a fábrica. O pessoal lá não foi muito, não gosto, não gostei, é feinho. Mas foi vendendo, foi uma das maiores vendas, né? Porque ele era barato, né, para eles. Era barato, sim, barato, era muito né? barato. E aí, o Fusca começou a ser exportado para todo mundo. Só aqui no Brasil que sempre é caro, né? No Brasil, pô, tá lá, né? Né? Mas aí, olha que bacana, o Fusca é exportado. E em 1950 começa então a importação pro Brasil, né? A exportação pro Brasil. E em 1959, no dia 20 de janeiro, começa então a produção do Fusca na Avenida Ipiranga, em São Paulo. Que hoje é o Museu da Volkswagen também em São Paulo. Você não quer conhecer, Temos que conhecer. né? Não, nós vamos lá. Vamos lá conhecer. Gente, pensar. Tá, pessoal? E aí então começou a produção do Volkswagen Sedã. Que a Kombi já era produzida aqui, né? A Kombi... É outra paixão nossa, né? A fábrica, na verdade, ela existiu desde de 53, se eu não me engano, 54, que foi, ele era montado, né? Então vinha as peças de fora e ele era montado aqui. Ali nessa avenida ali. E o marco hoje, no dia 20 de janeiro, é que ele começou a ser fabricado no Brasil. Então as máquinas vieram para cá, né? As estampas, que a gente chama, né? Aquelas prensas gigantes que apertam e formam a peça do carro. Vieram para cá e o Fusca então começou a ser fabricado aqui. O Fusca veio sendo fabricado, né, em larga escala. Em 1974 bate o recorde de venda no Brasil, tá? Até hoje nem o Gol conseguiu bater o número de vendas do Fusca. E era a coisa mais linda de ver por foto. Sim. Foto hoje, né? É. Tudo colorido, as avenidas. Não, era lindo, gente. Essa aqui, ó. Lindo, né, pessoal? Isso é o que era o trânsito, né? O trânsito na época. Hoje a gente vê nos encontros, né, amor? Esse colorido maravilhoso que encanta a gente quando a gente vai. É a coisa mais linda do mundo. Exatamente. O Fusca ele é produzido a 1.200 cilindradas. Depois, na década de 59 a 63 era 1.200 cilindradas, depois passou a ser 1.300 cilindradas, 1.3. Em 69 para 70 surgiu o Fuscão, que era 1.500 cilindradas, até 75. Depois continuou, o 1.300 nunca parou, né? Foi sempre. E aí veio o Fuscão, que foi o 1.500, né, muito. Ele é bom porque ele tem força e economia, né? Em 78 surge então o Fusca 1.600 cilindradas, né? O Fusca 1.6. Aí ele vai até 86, onde ele é então cortada a produção, né, no Brasil. Foi a primeira despedida do Fusca do Brasil. Então, o presidente Itamar Franco, tá, ele pede para a Volkswagen, quando ele assumiu, né, o Brasil, depois do impeachment do Collor, né, ele pediu para a Volkswagen para que voltasse a ser fabricado o Fusca. Então,
emoção muito grande. E aí então volta o Fusca Itamar, que nós chamamos hoje carinhosamente de Fusca Itamar. Né? Maravilhoso. Né? Até 1996, então, que é cortado de vez. E deu uma força também pra gente hoje poder adquirir peças, né? Foi Com nessa certeza. época que eles retomaram a Exatamente. fabricação, né? Porém, ajudando muita gente hoje exato. com sua Fusquinha. Porém, pessoal, o México não parou de construir Fusca. É isso aí, México. Foi levando até 2003, quando então ele parou de vez com a produção do Fusquinha. Ah, e México também? O México, sim, o México parou em 2003. Agora, pessoal, a pergunta que não quer calar: o que quer dizer Fusca? Na época, pessoal, isso é interessante, isso é bacana, pouca gente sabe. Na época, como a gente também, eu já chamei várias vezes de VW, né? O VW, né? Na Alemanha também falavam VW. Abreviado, né? Sim, só que como é que você fala VW em alemão? Porque muita gente não consegue... Volkswagen, né? Então, VW. Mas como você fala VW em alemão? Não faço ideia. VW. Ih, piorou. Ai, meu Deus. Por isso que é Fuque. Exatamente. Quando ele veio pro Brasil, houve então o aportuguesamento. Eita! Aurelinho, ó. Né? Vamos dizer assim, abrasileirado. Acertou! O VW, pô, cara, eu não sei falar alemão, né? VW, Fuca. E ficou Fuca. Né? Então os cariocas chamam de Fusca e ficou Fusca, né? O que eu acho que Fusca é o Fusca. Ofusca os olhos. É verdade. E então, aí que vem a palavra Fusca, né? A origem do nome Fusca, graças aos alemães, né? Que VW. E vamos, então, por isso que o Fusca é um carro tão confiável, um carrinho aí que conquistou, né, muita gente pela sua durabilidade. Ele é um carro que foi feito numa época que nada era descartável. Hoje, você compra um carrinho de hoje, vai te durar 10 anos, né? A vida útil do carro hoje é 10 anos. Todo mundo reclama, Fusca não funciona, isso aqui. Não, o Fusca é você deixando ele em dia, você cuidando dele, porque todo carro precisa de cuidado. Você colocando peças novas, boas, você não se incomoda. Você viaja, você faz o que você quiser. Você vai trabalhar todo dia, como a gente faz, né? Sim. Você viaja, só que tem que estar em dia. Gente, não é só colocar gasolina e rodar. Não. Tem que ter aquele carinho especial. E é isso que conquistou nós, né? É a maneira de você mexer, você cuidar, conhecer, você fazer aquela limpeza, você já vai vendo se precisa trocar alguma coisa, já está na hora de pintar. Galera, uma coisa bem importante. O motor do Fusca tem mais de 80 anos de história. Então, pessoal, a questão, nós estamos mexendo com uma coisa histórica. E tu sabia que os clubes do Fusca começaram a partir de 86? Pouco tempo. Pouco tempo, porque quando ele parou a produção, entendeu? Começaram então o pessoal a se reunir e aí começou a se formar os clubes. Para tentar, de uma forma, salvar a história, manter a história. Salvar os caras, porque daí hoje a gente faz amizade, muita amizade com o fusqueiro por isso. Pela união, para tentar salvar, tentar resgatar, tentar ajudar e dar aquela força, sabe? Aquele incentivo pro amigo, pro cara que está comprando Fusca, que tem o Fusquinha, reformando, sabe? E muita gente conversa que estão lá, cara, eu tô gastando, tô reformando, tô preocupado, tô apreensivo. E a gente dá aquela força para isso. É isso que se surgiu o Fusca Clube, para que ache essa união. Esse companheirismo, tu tem uma peça, tu oferecer ou tu vender, mas em conta, claro. Verdade. Ou às vezes tu dá, né? Cara, tu tá precisando, tu não tem, tá aqui, sabe? Isso é união. Um dia. Pessoal, uma pergunta. Pensa comigo. Roberto Carlos não é o rei da música no Brasil?
Por quê? Foi o pioneiro? Ele que iniciou a cantar? Não. Ninguém mais cantava antes que ele? Não. Não é? Vamos então colocar o Fusca como o rei da estrada? O que vocês acham, pessoal? O rei, falando em rei, o rei do rock, Elvis Presley, meu ídolo. Ele tinha um Fusca vermelho. Lindo, lindo, lindo. Roberto Carlos tem um Fusca. Tem Fusca. Quem mais tem? A maioria dos cantores tem Fusquinha, artistas têm Fusca. Verdade, verdade. Show, ó, parabéns, é isso aí. É. Podem ter o carro que tiver, mas tem que ter um Fusquinha. É isso aí. Fusquinha tem que estar aí. Pessoal, deixa aí nos comentários, tá? O que vocês acham? Nós todos no Brasil. Eu tô lançando essa campanha, pessoal. Eu e a Jojo. Estamos lançando essa campanha. Vamos transformar o Fusca no rei da estrada? Mais do que justo. Porque quantos e quantos vendedores usavam o Fusca? O pai vendia com o Fusca. Gente, os bandidos tinham medo antigamente de Fusca, que eram os carros de polícia. As joaninhas. Eles botavam ordem. Pessoal, deixa nos comentários aí, beleza? Agora para vocês se deliciarem um pouco de Fuscas e uma boa música para vocês curtirem esses lindos besouros, esses lindos carrinhos. Esse cara aqui, ó, a gente ama com devoção, a gente idolatra. Nós sim, idolatramos o Fusca pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua resistência, pela sua durabilidade e, claro, Isso é beleza. pelo seu carisma, né? Olha que lindinho que é. Isso aí. Onde vou eu dizer? Fuscas e gambiarras. Este é o canal.